Nesse vídeo eu vou te mostrar a fórmula de 4 etapas que eu usei para chegar aos R$100 mil recorrentes por mês com um aplicativo sem precisar escrever uma linha de código sequer. Lá em 2021 eu comecei a minha primeira empresa de SaaS. E SaaS significa Software as a Service, ou num bom português, é como se você alugasse uma tecnologia e recebesse por isso todos os meses. Pensa assim, lá no passado você precisava investir milhares de reais para comprar um imóvel e poder viver de aluguel, certo? Hoje você pode criar uma tecnologia, colocar ela na nuvem e ganhar recorrência sem um tijolo sequer. E o melhor de tudo, se a sua solução for boa bastante, investidores podem pagar até milhões para comprar o seu imóvel digital. Para ficar mais fácil de entender, pensa na Netflix, né? É um serviço de streaming de conteúdo, ou seja, tem filmes, séries, vídeos, documentários e ela segue a lógica do modelo de SaaS. Isso porque ela oferece acesso à sua plataforma e o conteúdo você paga essa assinatura de forma recorrente. Ou seja, você aluga o serviço dela pagando mensalmente para ter acesso ao conteúdo sem precisar comprar nada fisicamente. O SaaS pode ser qualquer serviço digital ou plataforma oferecida de forma recorrente, que inclui plataformas de conteúdo como a Netflix que eu falei para vocês. Alguns outros exemplos clássicos de SaaS são empresas como o Slack e o Dropbox. Agora, claro, sendo honesto, eu não construí nada do tamanho deles, né? Mas eu consegui escalar o meu negócio para R$100 mil por mês de forma consistente, começando do zero. E definitivamente foi a coisa mais contra-intuitiva que eu já fiz na minha carreira como empreendedor digital. Quase me levou à falência e eu já vou te explicar o porquê. E só para constar, eu não sou um guru nesse assunto não, tá? Eu estou nesse jogo desde 2020, mas já tive bastante progresso, como trazer sócios investidores do Shark Tank e transformar um simples produto numa empresa que vale milhões no mercado, e espero que a minha história ela possa te ajudar no que você está tentando construir por aí, tá bom? E eu já te adianto que não foi nada fácil. E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então bora lá, bora às 4 etapas. A primeira é a pesquisa. Antes de qualquer coisa, você precisa encontrar um problema. Isso torna todo o processo muito mais fácil. E felizmente, existem milhares de problemas esperando uma solução aí no mundo, né? A melhor forma de começar é escolhendo um nicho dentro de uma área que você tem conhecimento ou afinidade. Isso é muito melhor do que tentar resolver um problema gigantesco, especialmente se você não tem grana nem equipe grande, tá? No meu caso, eu decidi atuar no nicho fitness, mais especificamente para pessoas que queriam encontrar personal trainers para poder atendê-los de forma remota. Porque eu já tinha treinado mais de 10 mil personal trainers com infoprodutos. Isso mesmo, eu lançava um personal trainer e nós vendíamos educação. Então, eu já tinha uma base, ou seja, eu já sabia o problema que esses personal trainers enfrentavam. E sabia que existia uma solução e um mercado aquecido e em forte crescimento me esperando. Eu estava completamente imerso na comunidade, nos grupos de WhatsApp e Telegram. Eu ouvia as reclamações desses clientes e até eu ia para eventos presencialmente. Eu ia só para conversar. Eu queria entender as suas dores, os seus sonhos, os seus desejos, e eu comecei a perceber um padrão. Personal trainer nenhum queria passar horas no Excel montando treinos. E foi justamente por estar tão dentro disso que ficou fácil enxergar os problemas que eu poderia resolver. Tá, mas como eu descobri a ideia viral que permitiu o meu app alcançar mais de 500 mil de downloads? Simples, perguntando para a comunidade qual era o maior problema que eles enfrentavam. E na época eu lembro que eu tinha um grupo de WhatsApp com aproximadamente 1.500 profissionais da área dentro. Então, o que eu fiz? Perguntei, né? O que mais está travando vocês? E as respostas deles me deram um caminho. Era falta de tempo, dificuldade para escalar, falta de previsibilidade de faturamento, falta de previsibilidade de ganhos. Pronto, depois de literalmente centenas de respostas, a dor estava ali pulsando. Eu só precisava encontrar um caminho para resolver. Os personal trainers não sabiam como aumentar a sua receita, muito menos como prescrever em escala de forma automática. E foi aí que eu e meus sócios decidimos criar um app tudo em um para poder ajudar esses profissionais a encontrarem e criarem e venderem seus planos de treinos online. E principalmente, gerirem sua carreira, finanças, tudo no mesmo lugar. E nós também resolvemos focar em tornar mais fácil
para que qualquer iniciante personal trainer conseguisse criar seu programa de consultoria online. E se você aí também pensa em construir um SaaS, ou um infoproduto, ou uma consultoria recorrente, ou até qualquer modelo de assinatura, a primeira coisa que você precisa não é uma ideia brilhante, isso mesmo. É um problema real. E a melhor forma de encontrar isso não é fazendo um brainstorm no computador, é se enfiando no meio do problema, tá? Agora que você já encontrou um problema, a segunda etapa é o MVP, ou produto mínimo viável. E aí vem o erro de 99% dos empreendedores. Eles querem lançar um produto lindo, cheio de recursos, com app nativo e tudo mais. Eu fiz o contrário. Eu comecei com o que eu chamo de MVP de guerra. Eu descobri algo bem simplório, basicamente como um login, organização de treinos e pronto. Tudo para validar se o que eu tinha resolvia mesmo o problema. Porque a ideia sem execução, ela sinceramente não vale de nada, né? A ideia era testar o mercado sem gastar muito, ou no meu caso, sem gastar nada. E aí eu convidei um amigo desenvolvedor para construir a versão mais básica do app. Sim, eu poderia contratar um desenvolvedor e ficar com um app só para mim, mas eu preferi ter esse desenvolvedor ao meu lado do início ao fim da jornada. E lembrando que na época não existia nem IA, tá? Muito menos plataformas de low code, no code, essas plataformas que te ajudam a criar a tua solução de tecnologia de forma fácil. Ou seja, era bem mais difícil que hoje. Hoje está infinitamente mais fácil transformar ideias em negócios rapidinho, né? E a minha primeira versão ela não funcionava nem tão bem, tá? Ela estava um pouco bagunçada ainda, tem até problemas de login e descrição. Mas ela serviu, sabe para quê? Para testar e principalmente para que eu entrasse em campo. E sabe o que aconteceu? As primeiras vendas vieram. Sem anúncio, sem site, só resolvendo uma dor de forma super simples. Eu divulguei para a minha base de clientes que já me conheciam. Pois é, eu mandei a novidade para todos eles em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp e lá no Instagram. E no primeiro mês eu consegui mais de 100 pessoas sendo meus clientes comprando a minha solução de forma recorrente. E foi aí que eu soube, tá validado, a minha ideia deu certo da noite para o dia. Isso me deu uma baita confiança para investir numa versão melhor. Eu continuei melhorando com o desenvolvedor, comecei a investir em máquinas de vendas. E eu confesso que esse é meu principal know-how, tá? E algum tempo depois, eu consegui juntar os meus primeiros 1000 assinantes e receita garantida. Passou-se mais um período, já deram mais de 2000 assinantes. E não para de crescer, tá? E se você precisa de ajuda para também ativar a sua própria máquina de vendas, capaz de levar o seu negócio a faturar todos os dias e valer milhões, eu vou deixar um link na descrição aqui para você conhecer um pouco dos meus programas de aceleração e acompanhamento, tá bom? Já na etapa 3, eu falo da construção real. Eu usei o dinheiro que estava entrando e eu decidi contratar um time. Primeiramente, marketing, para me ajudar a vender mais. Eu acredito muito no processo de vendas vindo na frente, tá? É tipo assim, sem vendas não tem clientes. Se não tem clientes, não tem receita. E após crescermos um pouco mais, eu comecei a contratar também time de desenvolvimento. E o meu sócio, ele não estava mais sozinho. E você pode fazer o seguinte, você pode até aprender a programar, mas eu não recomendo se você não tiver paixão por isso. Você pode ter um sócio, desenvolvedor, e dar um percentual para ele, que foi exatamente o que eu fiz. E você pode contratar um time ou uma empresa, que aí você tem que ter outro cuidado, caso você não entenda de tecnologia. Em um outro startup, eu cometi esse erro, tá? Por não entender de tecnologia, eu contratei uma empresa, uma software house, para construir um MVP para mim e eu sofri bastante na mão dessa empresa, tá bom? Então o que eu fiz foi unir o pilar 2 com o pilar 3, ou seja, um sócio desenvolvedor junto comigo e podendo cuidar da tecnologia. E graças a esse meu amigo e sócio desenvolvedor, nós montamos um time e aí foi perfeito, pois agora nós tínhamos trabalho de qualidade, preço acessível. E durante um ano, tudo que entrava, nós reinvestimos em marketing e desenvolvimento. E sem retorno, tá? Sem receber muita coisa ali, nós nos pagávamos super pouco. Nesse período que eu estava focado na minha startup, eu cheguei até a pausar os lançamentos lá na minha agência de infoprodutos, tá? Eu sempre vendi infoprodutos, tinha minhas coproduções e eu pausei por um período para focar 100% na minha startup. E confesso que foi o período mais difícil da minha vida profissional. Afinal, eu estava acostumado a viver de vendas de infoprodutos e tirar uma boa grana com isso. Mas essa minha escolha em focar numa única coisa por esse período deu super certo. Em 2021, nós já estávamos crescendo bem e eu apresentei a minha solução para 2 investidores.
e confesso a você que foi um completo fracasso. Um deles perguntou por que eu pedi apenas 300 mil reais. E ele falou assim: eu estava disposto a investir 1 milhão em vocês. Então, na época, eu não tinha noção alguma de como calcular o valor do meu negócio. Já o segundo, ele quis me dar um troco, literalmente, por uma grande fatia da minha empresa. E aí eu entrei em pânico, impaciência e até vontade de largar tudo. Mas eu não desisti, apenas eu continuei trabalhando duro e não captei investimento naquele momento. Já na etapa 4, agora é hora da escala, é hora de crescer. Eu comecei a utilizar a nossa máquina de vendas online para multiplicar a minha receita. E eu comecei a perceber, eu preciso encontrar os investidores que vão me ajudar. E quando eu conquistei meus primeiros 1000 assinantes recorrentes, eu apresentei a minha solução, a minha máquina de assinaturas para o investidor João Kepler. E ele rapidamente investiu em nós. E 4 meses após, ainda no início ali, nós continuávamos crescendo o número de assinantes e receita recorrente. E eu mostrei essa mesma máquina de assinaturas para o Shark Tank Joel J. Ele percebeu que nós sabíamos o que estávamos fazendo com o dinheiro dos investidores e viu o que nós fizemos em tão pouco tempo. E ele, sem pensar 2 vezes, se tornou nosso sócio investidor também. E com a entrada dele, a nossa empresa continuou crescendo, aumentando a receita recorrente e principalmente o valor, o valuation, tá? Em janeiro do ano seguinte, após eles dois entrarem como nosso investidor, nós já estávamos com 1.500 assinantes e em maio, um ano após o primeiro investimento, nós já estávamos com 1.800 assinantes, ou seja, tínhamos disparado de crescimento. E foi aí que eu aprendi uma lição muito valiosa. Não é o produto mais complexo que vence, é o produto mais absorvido pelo seu público. E eu continuei reformulando, melhorando, tudo com base no que eu ensino hoje na máquina de valor. IA por trás, mas interface familiar. Termos que o seu cliente já conhece. Nada de complicar, só resolver, tá? Então a nossa máquina ela explodiu e eu voltei a dar a minha atenção à minha agência de marketing que eu tinha largado para dar 100% de atenção à nossa startup. E então eu criei um novo programa para também implementar essa mesma máquina de vendas em outros negócios. E aí nós já ajudamos mais de 100 empresas individualmente. Eu basicamente uso as minhas startups como meu campo de batalha e uso minha agência para implementar só o que funciona. Então nada de achismo, né? 100% trincheira e campo de batalha. E agora eu preciso falar para você o pulo do gato. Eu percebi que o maior ativo do meu negócio era a nossa capacidade de vender online e gerir recursos. Então eu multipliquei a máquina de forma vertical com o mesmo produto e de forma horizontal para novos produtos. E aqui vai o maior aprendizado. Você não precisa começar com um SaaS. Você precisa começar com uma assinatura resolvendo uma dor com frequência. Pode ser dentro do WhatsApp, no Notion, no Google Docs, até dentro dessas plataformas como a Hotmart. Quando a coisa estiver validada, você constrói o software. Mas com caixa no bolso, tá? Cliente ativa e validação feita. Foi assim que nasceu a minha primeira startup. E hoje nós somos mais de 2.000 assinantes em 33 países. E hoje ela está avaliada em dezenas de milhões de reais e com esse mesmo modelo que eu ensino outros empreendedores dentro do meu programa de aceleração e acompanhamento. E se você está precisando da minha ajuda para crescer a sua empresa digital, o link está aqui na descrição, tá? Desse vídeo. Agora eu quero dar mais uma dica de ouro, tá? Antes de criar um produto, crie audiência e venda para eles. Para escalar, não tem saída. Você vai precisar construir um processo de vendas, colocar uma máquina de vendas rodando aí para você. E se esse vídeo te inspirou, deixa um comentário aí com o maior desafio que você tem hoje para escalar o seu negócio. E se quiser entrar para o meu programa de aceleração, o link está aqui na descrição. SaaS não é fácil, mas é um dos modelos mais lucrativos do mundo. Só esteja pronto para essa jornada. Vejo você no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário aqui. Te vejo no próximo vídeo.